Direto e reto para você aqui então que está chegando agora nesse vídeo, se perguntando se vale a pena mudar de país. A gente está morando em Barcelona há 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Eu já passei um outro ano fora antes de vir para Barcelona e a gente veio compartilhar com você então os pontos negativos do porquê você não deve mudar de país. Acompanhe aqui com a gente que são dicas muito valiosas que a gente aprendeu aí com a nossa experiência nesses últimos anos. Então seja muito bem-vindo ao Viajar com Pouco. Se você não conhece a gente ainda, eu sou o Gabriel. E eu sou a Ju, e aqui no Viajar com Pouco a gente compartilha dicas de viagem, sobre roteiros de viagem, também sobre morar fora. Então é justamente sobre esse tema que a gente veio falar hoje. E se você se interessa por algum desses assuntos que eu falei aqui, já desce, deixa o seu like, se inscreve no canal e dá uma olhada nos links que estão aqui embaixo que vão te ajudar a viajar muito com pouco dinheiro. Então vamos ao que interessa, vamos lá começar a comentar quais são as coisas que fazem não valer a pena morar fora. A primeira dela é a distância de família, de amigos, de pessoas que você gosta. Não tem jeito, você vai estar longe, por mais que você fale pelo WhatsApp, fale pelo Skype, fale todos os dias, todas as horas, naquela hora que você precisar de um abraço, que você precisa sentar e tomar uma cerveja, conversar e não dá. Um dos dois vai ter que se locomover até o outro para poder compartilhar esse momento. E assim, é uma coisa que faz falta, não tem jeito, você vai sentir saudade, vai bater momentos que você vai falar, putz, será que vale a pena mesmo? Mas é uma questão de objetivos, é uma questão de sonhos, de necessidades, de vontades, de momento. Então assim, tem que colocar na balança e ver o que é o momento específico para você. Não tem como fugir disso, família e os amigos vão estar longe e é parte, né? Outro ponto negativo de você morar fora é a questão do downgrade na carreira, ou seja, provavelmente você vai precisar regredir um pouco na sua carreira. Então, se você tem um nível, por exemplo, de gerente, enfim, coordenador, talvez você comece fazendo um cargo de júnior ou até mesmo uma outra coisa que no mercado de trabalho no país que você está indo precisa, né? Ou seja, muita gente acaba começando a trabalhar como garçonete, outras coisas, e no Brasil é tipo advogado, outras coisas assim. Um outro ponto em relação à carreira é o esquecimento do teu nome no mercado no Brasil. Por quê? Claro, obviamente você está longe, então você acaba, se você está num período de ascensão, principalmente na carreira, você vai ficar esquecido por um tempo. Isso não tem jeito, porque você não está no mercado no momento, você está em outro país. Então esse é um ponto negativo realmente que a gente vê que acontece com grande parte das pessoas. Não é com todo mundo, algumas pessoas conseguem mudar de país através arranjando um emprego na mesma área, no mesmo nível que, né, se é sênior, se é manager, enfim, conseguem no mesmo nível da carreira, mas é muito difícil. Então, esse é um dos pontos negativos que muita gente acaba refletindo sobre. Não vamos criar expectativas, você vai chegar e conseguir um trabalho na sua área, no mesmo nível. Geralmente não é assim que funciona e as pessoas naturalmente acabam iniciando em posições mais baixas, o que não tem nada de errado, é o que a gente estava falando com relação à família. É questão de objetivo, é questão de momento na vida. Precisa pensar se vale a pena ou não. O terceiro ponto então é com relação à adaptação. Sempre que você estiver num país novo, você vai ter que lidar com idioma diferente, com comida diferente, com hábitos diferentes, com tudo diferente. Então a adaptação para muitas pessoas pode ser um processo muito difícil, muito árduo. Tem esse lance também, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, cada país tem uma situação diferente. De repente você vai para a Ásia, para a Índia, é uma situação muito mais diferente do que a gente está habituado. Eu, quando cheguei aqui, morei em países como Itália, um pouquinho na Holanda e aí agora Espanha, que são países de uma certa forma mais próximos. Holanda nem tanto, mas Itália eu me senti em casa. Então assim, tem essa questão de adaptação que pode ser um ponto bem negativo, na verdade, se você não souber lidar. E isso também envolve se você tem animais, né? Porque os animais também precisam se adaptar, e crianças também, né? Criança principalmente porque a criança vai para a escola, né? Tem todo o convívio social que é muito importante para a criança. Então se você tem filhos também, esse é um ponto que pode ser negativo, pode ser muito difícil. Outro ponto negativo é em relação às leis locais. Porque muitas vezes a gente muda de país e a gente não sabe exatamente como é a legislação,
como são os processos, a burocracia. Aqui na Espanha a gente já passou por muito perrengue por não saber exatamente em que direção ir, quais decisões tomar em relação às leis, né, daqui do país. Então esse é um ponto que realmente a gente acaba ficando meio perdido, né? Então é importante, esse é um ponto negativo, mas se você deseja mudar de país, é importante ficar bem inteirado sobre isso, saber que as coisas também não são fáceis, né? É importante, às vezes alguém te dá uma informação, outra pessoa te dá outra, então é muito difícil realmente você saber exatamente qual a informação correta. Então esse é mais um ponto negativo de você se mudar do país, que é um lugar que, assim, tem muitas leis, mas você já está um pouquinho mais adaptado, né, com as leis do país que você nasceu, que você mora, que você viveu durante muito tempo na sua vida. E para fechar, então, essa lista de coisas que pesam negativamente na hora de decidir sobre morar fora ou não, para mim é um dos mais importantes, porque muitas outras coisas, como relação a trabalho, a lei, você consegue ir aprendendo, adaptando, você vai se habituando, né? Agora, como que você faz com relação a datas e eventos importantes que acontecem no seu país quando você está fora? Às vezes você tem 2, 3 casamentos no ano, aí tem Natal, tem Ano Novo, aniversário de família, de amigo, não tem como você ir cada uma dessas vezes para o Brasil. Então perder eventos especiais e não estar ali presente com a sua família, com seus amigos em alguns desses momentos pesa muito. São alguns dos momentos em que a gente mais sente essa distância e não tem o que fazer. Se você tiver muita necessidade de ir em algum desses eventos especiais, tem gente, por exemplo, que não perde por nada um Natal com a família. Você vai ter que se planejar para ir todos os anos, juntar dinheiro, porque também não sobra, e não é porque você está na Europa ganhando em euro que vai sobrar dinheiro que você vai poder ir quantas vezes você quiser para o Brasil. Geralmente, claro, a não ser que você tenha um trabalho que te pague muito bem, via de regra você vai precisar se planejar, vai precisar guardar o dinheiro e fazer isso. Além disso, você tem que contar com as férias. Então tem questão do trabalho te aprovar isso ou não. Enfim, deu para entender, né? Não é sempre que você vai conseguir estar presente. Se isso for de extrema importância ou se você já sabe que vai ter um evento daqui tanto tempo que você quer estar presente, talvez valha a pena você esperar um pouquinho antes de fazer esse movimento de sair do país e, enfim, pense sobre isso, leve isso em consideração porque realmente faz muita diferença, pesa muito no dia a dia. Então, gente, esses foram os pontos negativos de você morar fora. Nossa intenção de fazer esse vídeo não é desestimular a sua mudança de país, mas é também te mostrar que há um outro lado, que muita gente não vê na hora de decidir mudar de país. E esse lado, ele é muito difícil, é muito árduo, mas assim, no geral, pra gente valeu muito a pena, né? Então, a gente deixa aqui a pergunta do dia pra você. Se você mudar de país, o que você imagina que você vai sentir mais falta? E se você está morando já fora do país, tem alguma coisa além do que a gente falou que realmente faz falta para você ou que é um ponto negativo para você? Já desce, deixa aqui nos seus comentários, aproveita e deixa o seu like, também se inscreve no canal se você não é inscrito. E aí quando você descer para fazer tudo isso, já aproveita também, olha os links que tem muita coisa, muitas outras dicas importantes para te ajudar. E aí, se você estiver olhando para essa tela neste momento, aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar e se inscrever também. Aqui do lado tem outro vídeo, tem as nossas redes sociais aqui do lado da Ju. A gente se vê no próximo. Um beijo, um abraço, tchau. Tchau.